queridos amantes do mistério, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje vamos acompanhar o último caso da lendária Miss Marple, no livro Um Crime Adormecido, publicado póstumamente em 1976, embora tenha sido escrito décadas antes por Agatha Christie. Uma jovem recém-casada, uma casa aparentemente pacífica e um sentimento sombrio que não a deixa em paz. Um mistério do passado desperta para um crime jamais resolvido. Se você gosta do canal e quer apoiar esse trabalho, clique no botão Seja Membro e ajude a escolher os próximos vídeos. E agora, está na hora. Vamos começar. Um Crime Adormecido, de Agatha Christie. Gwenda Reed, jovem recém-casada e cheia de sonhos, chegou à Inglaterra com o coração dividido entre ansiedade e expectativa. Após uma travessia marítima turbulenta desde a Nova Zelândia, a terra que chamava de casa, mas que jamais havia pisado, ela decidiu mudar seus planos. Em vez de seguir diretamente para Londres, optou por algo mais sólido, mais estável, um hotel firme em terra firme. E, no dia seguinte, começaria sua verdadeira missão: encontrar a casa perfeita para viver com Giles, seu marido, que chegaria meses depois. Ambos sonhavam com um lar fixo, um refúgio entre as viagens constantes do trabalho dele. Assim, ao volante de um carro alugado, ela percorreu o sul da Inglaterra, cruzando vilarejos pitorescos e paisagens encantadoras, mas sem encontrar ainda o lugar certo. Até que, ao entardecer de uma terça-feira, em Dilmouth, viu entre as árvores uma pequena vila vitoriana branca à venda. Algo naquela casa a tocou profundamente, um pressentimento repentino ou talvez um reconhecimento silencioso. Aquela era sua casa. Mesmo sem entrar, sentia como se já a conhecesse. No dia seguinte, visitou o imóvel acompanhada pela melancólica Sra. Hengrave, que vivia ali desde a morte do marido. À medida que explorava cada cômodo, Gwenda sentia-se cada vez mais familiarizada com o lugar. Cada quarto, cada detalhe parecia corresponder ao que ela havia imaginado sem nunca ter estado ali. Mas quando descia as escadas, foi invadida por uma onda de medo irracional. A sensação desapareceu tão repentinamente quanto surgiu, mas deixou uma dúvida em sua mente. Haveria algo errado com aquela casa? A Sra. Hengrave, visivelmente abalada pela pergunta, negou qualquer insinuação de assombração. Nada, dizia ela, que não fosse natural em uma casa centenária. Ainda assim, o receio sutil permaneceu como um eco nos pensamentos de Gwenda. Apesar disso, ela não hesitou. Fez uma oferta pela casa e, ao recebê-la, aceita. Enviou um telegrama alegre ao marido. Comprei uma casa. Amor, Gwenda. Passado um mês, Hillside já era seu lar. Os móveis herdados da tia de Giles ocupavam cada canto com dignidade e sobriedade, mesclando-se às escolhas delicadas que Gwenda fizera para dar cor e personalidade ao novo lar. Os operários ainda finalizavam a reforma da cozinha e dos banheiros, enquanto ela planejava os toques finais de decoração. No quarto com janelas em arco, onde escolhera dormir até o retorno do marido, Gwenda sentia-se em casa. Era um aposento arredondado, acolhedor, que lhe transmitia calma e familiaridade. Ao imaginar o espaço como um futuro quarto de criança, ela visualizou um papel de parede com raminhos de flores vermelhas e azuis. Tão certo parecia aquele padrão que ela acreditava já tê-lo visto em algum lugar. Ao lado do quarto havia um armário trancado e esquecido, pintado e selado havia anos. No dia em que os operários finalmente o abriram, Gwenda descobriu, com um calafrio, que seu interior exibia o exato papel floral que ela havia visualizado. O mesmo desenho, os mesmos tons, a mesma sequência de papoulas e centáureas. Ela ficou paralisada. Como poderia ter imaginado com tamanha precisão algo que realmente existiu naquele exato lugar?
Mais do que surpresa, ela sentiu medo. Era uma coincidência impossível. Gwenda, que nunca fora do tipo sensitiva, agora se via atormentada pela ideia de estar vendo o passado. Primeiro, a sensação de familiaridade com a casa. Depois, o caminho no jardim que ela insistiu em reconstruir sem saber que já existira. E agora o papel de parede sonhado, revelado como memória de outra época. O susto com a revelação do armário desencadeou uma inquietação profunda. Gwenda já não se sentia tão segura sozinha à noite. O chiado dos móveis, as sombras no corredor, tudo parecia sussurrar histórias antigas pelas paredes. A cada passo surgia a dúvida. Seria a casa que guardava segredos? Ou ela própria estava acessando memórias que não lhe pertenciam? Abalada, mas determinada a buscar respostas, Gwenda vestiu-se às pressas e deixou Hillside. Da agência postal, enviou um telegrama para Londres. Posso mudar de ideia e ir amanhã? Gwenda. A casa de seus primos seria talvez o único refúgio contra aquilo que ela ainda não compreendia, mas que, sem dúvida, já começava a despertar. Ao chegar à casa dos West, Gwenda foi recebida com carinho, mas não pôde evitar um certo desconforto. Raymond, com seu ar excêntrico e modo de falar enigmático, e Joan, com sua postura artística, representavam um universo cultural estranho para Gwenda, que jamais havia estado em um ambiente tão intelectualizado. Sentia-se deslocada, como uma intrusa num mundo de referências que não compreendia. Apesar disso, aceitou com gentileza os convites para peças e programas culturais. E foi em um desses eventos, durante a apresentação da sombria Duchess of Malfi, que tudo veio à tona. No instante em que o ator proferiu as palavras carregadas de tragédia, algo se rompeu dentro dela. Uma imagem vívida irrompeu como um raio em sua mente. A de uma jovem morta, de cabelos dourados e rosto azul, estirada no hall de uma casa. A sensação foi tão violenta que Gwenda gritou, fugindo em desespero do teatro, como se a própria realidade estivesse se desmanchando ao seu redor. De volta à casa, ainda trêmula, foi acolhida com ternura por Miss Marple, tia de Raymond, que lhe ofereceu chá e escutou com paciência suas palavras entrecortadas. No dia seguinte, Gwenda tentou se recompor, mas sentia que estava perdendo o controle. Considerava seriamente procurar um psiquiatra. Como poderia explicar tudo aquilo? A sensação de já conhecer Hillside, o caminho escondido no jardim, o papel de parede que imaginara e depois encontrara exatamente igual. E agora essa visão horrível, essa recordação que parecia vinda de um lugar muito mais profundo que a lógica. Ao contar tudo para Miss Marple, encontrou não ceticismo, mas uma compreensão rara. A idosa senhora, com sua mente sagaz, começou a traçar um possível fio de sentido para os acontecimentos. Talvez, disse ela, não fosse loucura ou algo sobrenatural. Talvez fossem memórias, fragmentos de uma infância esquecida. Miss Marple propôs uma hipótese delicada, que Gwenda poderia ter vivido naquela mesma casa quando criança, antes de ser levada à Nova Zelândia. Enquanto conversavam, peças soltas começaram a se encaixar. Gwenda recordava de maneira nebulosa fragmentos de viagens de navio, figuras indistintas como um homem de uniforme branco e um capitão de barba que a assustava. E a própria casa, o cômodo em que ela se sentia tão bem, os móveis, o banheiro com sua banheira de madeira, as paredes com desenhos florais, tudo evocava a sensação de algo já vivido. Mas havia algo muito mais sombrio do que lembranças felizes. Havia Helen. Gwenda não conhecia ninguém com esse nome, mas ao ver a cena da jovem morta em sua visão, a palavra simplesmente escapara de seus lábios. Era um nome que ela sabia sem saber. Miss Marple, perspicaz, observou que uma criança assustada pode reprimir memórias traumáticas por muitos anos e que talvez Gwenda estivesse apenas acessando, aos poucos, lembranças enterradas pelo choque.
A ideia de ter presenciado um assassinato na infância, sem nunca ter falado sobre isso, passou a fazer um sentido doloroso. Aquela visão não fora uma invenção. Era uma memória reprimida, despertada por uma frase no teatro. E agora, a busca por respostas se tornava urgente. Miss Marple sugeriu que Gwenda escrevesse à tia Allison, na Nova Zelândia, para confirmar se ela alguma vez estivera na Inglaterra em sua infância. Era o primeiro passo para separar os fatos das sombras da mente. Com a mente mais clara, Gwenda sentiu que não estava mais sozinha. Tinha em Miss Marple uma aliada, alguém capaz de compreender sua angústia com sensatez. E, ao saber que Giles estava voltando da viagem, percebeu que precisava resolver aquele enigma antes de recebê-lo em casa, pois Hillside não era apenas o cenário de um futuro feliz, mas talvez também o palco de um crime adormecido no passado, um crime que agora, aos poucos, começava a despertar. 10 dias após o incidente no teatro, Miss Marple foi calorosamente recebida por Gwenda e Giles Reed em um pequeno hotel em Mayfair. Agora, tudo parecia ter se encaixado. A carta de tia Allison, tão esperada, havia chegado, trazendo consigo uma revelação que, embora surpreendente, confirmava o que Miss Marple havia intuído. Gwenda, de fato, estivera na Inglaterra quando criança, vivendo por um breve período com o pai, Major Halliday, após a morte da mãe. Depois de um casamento infeliz com uma nova esposa, o Major enviara a filha para a Nova Zelândia, sob os cuidados da irmã da falecida esposa, e pouco tempo depois, ele próprio falecera. O endereço daquela época, infelizmente, havia se perdido no tempo. Mas havia algo que tia Allison acreditava lembrar. O nome da cidade, ou próximo dele, era Dilmouth. Com a confirmação em mãos, Giles sentia-se ainda mais motivado. Aquilo, para ele, tornava-se uma verdadeira investigação. A possibilidade de ter havido um assassinato dentro da própria casa despertava não apenas curiosidade, mas um senso de justiça. Miss Marple, no entanto, alertava com seriedade. Lidar com crimes do passado não era uma brincadeira. Por mais sedutora que fosse a ideia de resolver um mistério antigo, desenterrar verdades esquecidas podia trazer consequências dolorosas. Ela via em Giles e Gwenda um casal jovem e feliz, e temia que essa busca pudesse abalar algo precioso e frágil demais. Apesar de suas palavras sensatas, Miss Marple percebeu que seus conselhos não seriam seguidos. Na manhã seguinte, retornou à sua vila em St. Mary Mead, mas não voltou em paz. Algo naquela história a deixava inquieta. Andava pelos jardins distraída, com o olhar carregado de pressentimentos. Até mesmo sua saúde parecia abalada. Procurou seu médico de longa data, Dr. Haydock, que a examinou e brincou sobre a necessidade de ar do mar. Miss Marple, então, revelou suas verdadeiras intenções. Planejava voltar a Dilmouth, não para descansar, mas porque sentia a responsabilidade de proteger Gwenda e Giles de um mal antigo e possivelmente adormecido, mas ainda vivo. Enquanto isso, o casal voltava a Hillside. Giles, empolgado, tentava reconstruir a cena do possível crime, guiado pelas lembranças fragmentadas de Gwenda. Mas as memórias escapavam como névoa. Ela duvidava de si mesma. Teria sido apenas um pesadelo de infância? Teria inventado tudo? A única certeza persistente era um nome, Helen. Mesmo sem lembrar de um rosto, de uma voz ou de um gesto, ela sabia com convicção inexplicável que o nome da mulher morta era Helen. Determinados a investigar, começaram a procurar registros. Visitaram os agentes imobiliários locais, buscando algum traço do aluguel da casa feito por Major Halliday quase 2 décadas antes. A sorte parecia estar contra eles, até que uma visita ao Sr. Galbraith, o antigo proprietário da firma, trouxe as respostas que precisavam. Apesar da idade avançada e da mente confusa, o senhor recordou-se do Major Halliday, da bela esposa loura e da filhinha. A própria Gwenda, o elo entre passado e presente,
enfim, fora restabelecido. Com a convicção de que Hillside fora de fato o lar de Gwenda, a próxima etapa da investigação os levou a buscar a certidão de casamento do pai dela. E ali, impressa com clareza, surgiu a verdade que parecia confirmar os temores mais sombrios. O nome da segunda esposa de Major Halliday era Helen Spanlove Kennedy. O impacto foi imediato. Gwenda reconheceu o nome com a mesma certeza instintiva de quem reconhece uma cicatriz antiga. Helen não era uma lembrança nebulosa, era uma peça central de um passado esquecido, que agora retornava com o peso de uma tragédia. A jovem morta nos degraus de Hillside tinha nome e possivelmente laços de sangue com aqueles que ali viviam. O mistério não apenas se confirmava, ele apenas começava. O reencontro entre Gwenda e Miss Marple, à beira-mar, foi inesperado, mas bem-vindo. A senhorinha, envolta em agasalhos contra o vento cortante de Dilmouth, disfarçava mal sua inquietação. Dissera que o médico a havia recomendado o ar marinho, mas Gwenda sabia que havia mais por trás daquela visita. Miss Marple viera, na verdade, por causa deles. O envolvimento com o mistério da casa e da figura enigmática de Helen não a deixara em paz. Gwenda, cheia de energia nervosa, contou-lhe o progresso da investigação. Um anúncio publicado em jornais havia finalmente rendido uma resposta concreta. Um médico chamado James Kennedy, que dizia ser irmão de Helen, entrara em contato. Um encontro foi marcado e Giles e Gwenda viajaram até Woodley Bolton para conhecê-lo. A residência do Dr. Kennedy era austera, quase severa, refletindo seu próprio semblante frio ao receber o casal. Inicialmente reticente, o médico os ouviu com ceticismo. Mas, ao ouvir o apelido carinhoso da infância, Gwenny, algo mudou. Um lampejo de emoção cruzou seu rosto e o homem rígido deu lugar a um tio distante e cordial. A conversa seguiu revelando detalhes antes desconhecidos. Helen, a meia-irmã de Kennedy, havia conhecido o Major Halliday no navio que os trouxe da Índia. Casaram-se assim que chegaram à Inglaterra e foram morar em Hillside, que então se chamava St. Catharines. Por um tempo, pareciam felizes. Mas, em menos de um ano, Helen fugira com outro homem sem deixar pistas confiáveis. Apenas suposições e rumores. Não houve divórcio. E o pai de Gwenda, devastado, acabou enviando a filha à Nova Zelândia. Com delicadeza ensaiada, Dr. Kennedy evitou perguntas diretas sobre o paradeiro de Helen. Sua memória, dizia ele, era fraca, e muitos detalhes haviam se apagado com o tempo. Mas sua evasividade soava forçada. Quando Giles insistiu em saber onde estava enterrado o pai de Gwenda, o médico desconversou. Alegou não lembrar. Seu olhar, agora frio, parecia selar uma verdade não dita. Gwenda saiu da visita com uma angústia crescente. Algo estava errado. Ela sentia com uma convicção quase física que Dr. Kennedy ocultava algo importante. Miss Marple estava certa. Talvez desenterrar o passado fosse mais perigoso do que pareciam preparados para enfrentar. Mas era tarde demais para recuar. O fio da verdade estava exposto, e havia algo sombrio emaranhado nele. No dia seguinte, um telefonema confirmou o que a intuição já sugeria. Dr. Kennedy queria vê-los. Ele chegaria às 15h, desta vez para revelar, segundo suas palavras, o que era melhor que soubessem por ele do que por estranhos. Sentado no mesmo cômodo, onde tudo havia acontecido anos antes, o médico contou a verdade sombria que por tanto tempo guardara. Kelvin Halliday, o pai de Gwenda, não morrera de uma doença comum, nem em um sanatório tuberculoso. Morreu em um hospital psiquiátrico, consumido por delírios devastadores. Sofria de uma obsessão. Acreditava ter estrangulado Helen. Um dia, apareceu no consultório do cunhado e disse com calma desconcertante que havia cometido o crime. Levado por Kennedy até Hillside,
Procuraram o corpo, mas nada havia. Nenhuma perturbação, nenhum sinal de violência. Apenas um bilhete deixado por Helen, anunciando sua partida com o homem que realmente amava. Mesmo confrontado com a evidência do bilhete e da fuga, Kelvin manteve-se preso à convicção de que havia matado a esposa. Foi internado por vontade própria e lá permaneceu até a morte. Helen, por sua vez, havia escrito mais tarde de Florença, usando seu nome de solteira, recusando o divórcio, mas oferecendo provas caso o marido desejasse. Ele recusou. Nunca mais houve notícias dela. Gwenda ouviu tudo em silêncio. A revelação a abalava profundamente. A figura paterna, tão idealizada no vácuo das lembranças, agora surgia quebrada, fragilizada, afogada na loucura e no abandono. Ela já suspeitava de alguma forma do que viria, mas ouvir, com todas as letras, que seu pai acreditara ter matado a mulher com as próprias mãos, mesmo que não fosse verdade, era devastador. Na saída, Giles e Gwenda caminhavam lado a lado, carregando o peso de uma história que não haviam pedido para herdar. Ela parou, olhou para ele e, com a voz firme, rejeitou a ideia de abandonar a busca, mesmo que o caminho os levasse a uma verdade mais dolorosa do que podiam suportar. Precisavam ir até o fim, porque agora, mais do que nunca, a sombra do passado exigia luz. E entre o silêncio de um homem destruído e o sumiço de uma mulher chamada Helen, ainda restavam perguntas. E talvez, só talvez, mais segredos. Quando Giles retornou, encontrou Gwenda abalada, as faces coradas de febre e os olhos turvos, tomada por uma angústia silenciosa. A revelação de Dr. Kennedy a dilacerava por dentro. Seu pai, o homem que ela mal conhecera, acreditava ter estrangulado sua esposa. E pior, talvez o tenha feito. Tudo parecia, enfim, encaixar-se no pesadelo que retornara à sua mente desde que pisara em Hillside. Mas Giles, mais racional, recusava-se a aceitar essa versão com facilidade. Havia lacunas, pontos que não se ajustavam ao comportamento de Kelvin Halliday. Por que um assassino que havia escondido o corpo correria para confessar o crime? Por que as cartas de Helen, enviadas após sua suposta morte, pareciam forjadas e ao mesmo tempo convincentes demais para um irmão que acreditava na fuga dela? Enquanto reconstruíam os fragmentos do passado, Giles vislumbrou uma teoria inesperada. E se Helen não estivesse morta? E se, ao confrontar o bilhete de despedida da esposa, Kelvin, em um surto, apenas a houvesse atacado, pensando tê-la matado? E se Helen, apenas desfalecida, tivesse fugido em seguida? Era uma possibilidade que explicava os rastros da partida, malas levadas, cartas legítimas e a convicção trágica do marido enlouquecido. Gwenda, embora desejosa de acreditar, hesitava. Algo dentro dela, talvez a memória infantil de ter visto o corpo estirado no chão, insistia. Helen estava morta, mas havia uma névoa nessa lembrança, como um espelho embaçado. Miss Marple, convidada para um chá naquele dia, chegou trazendo o mesmo ar tranquilo de sempre, disfarçando com elegância sua vigilância afiada. Gwenda, movida por uma urgência incontrolável, resolveu contar-lhe tudo. Sobre a visita a Kennedy, sobre a revelação do sanatório e as cartas, sobre a teoria de Giles. A senhorinha ouviu com paciência, seu olhar percorrendo os rostos jovens diante dela. Por fim, confirmou o que ambos já suspeitavam. Ainda havia um elemento ausente naquela história. Um fator X, alguém invisível, mas cujas ações ressoavam através dos anos. Determinados a encerrar o ciclo, Gwenda e Giles viajaram até Norfolk, ao sanatório onde Kelvin Halliday passara seus últimos dias. A recepção foi feita por uma enfermeira idosa, gentil e perturbadora, que parecia imersa em suas próprias ilusões. Em seguida, encontraram-se com o Dr. Penrose, o psiquiatra que cuidara do caso, um homem
de aparência excêntrica, com gestos que inspiravam pouca confiança à primeira vista, mas suas palavras revelaram uma complexidade inesperada. Segundo os registros, Kelvin sofria de um delírio intenso, uma convicção inabalável de que havia assassinado sua esposa. Para Penrose, porém, esse quadro não era típico de um paranoico violento. Kelvin era gentil, introspectivo, consumido por culpa, mas não perigoso. Nunca houve provas do crime, apenas sua obsessão crescente e sua recusa em aceitar a realidade. O médico acreditava que aquela certeza mórbida vinha de um trauma muito antigo, talvez da infância, e que jamais fora superado. Então, a notícia que devastou Gwenda. Kelvin havia se suicidado, guardara comprimidos ao longo do tempo, e incapaz de continuar convivendo com a culpa que corroía sua mente, decidiu por fim a própria vida. Para ele, viver era insuportável. Morrera acreditando ser um assassino, mesmo quando todas as evidências lhe mostravam o contrário. A dor, mais do que a verdade, o empurrara para a morte. Ao se despedirem, Penrose entregou a Gwenda um caderno negro, um diário escrito pelo pai durante sua internação. No trem de volta, ela o abriu e leu. Ali estavam as palavras angustiadas de um homem em ruína. Havia amor por Megan, a primeira esposa. Havia ternura pela filha, esperança de que ela jamais descobrisse o que ele acreditava ter feito. E havia a sombra constante de Helen, a dúvida que nunca se dissipava. Ela estava viva? Ou ele realmente a matara? Giles, do outro lado do vagão, distraía-se fingindo ler. Mas ambos sabiam que aquele silêncio escondia uma tempestade. Um jornal, nas mãos de outro passageiro, estampava uma manchete que chamava a atenção. Quem eram os homens da vida dela? E, como uma peça esquecida de um quebra-cabeça antigo, aquela pergunta ecoou entre os dois. Gwenda voltou ao diário. As palavras do pai voltavam como um sussurro perdido no tempo. Eu sei que havia alguém. Eu sei que havia alguém. A busca por respostas ganhava novos contornos. Miss Marple, com sua aparente fragilidade e passos suaves, cruzava as ruas de Dilmouth com um objetivo velado, mas preciso. Percorrendo lojas antigas e conversando com vendedoras idosas, ia costurando, ponto a ponto, as peças de um passado enterrado. Entre novelos de lã e vestidos de verão, sorrisos cordiais e comentários sobre o vento gelado, ela ouvia os ecos de uma história que ninguém ousava contar diretamente. As lembranças sobre a jovem senhora Halliday eram vagas, mas suficientes. Todos recordavam da beleza de Helen, da sua natureza leviana e do escândalo não declarado. Uma mulher que, segundo diziam, abandonara marido e filha por um amante misterioso. Miss Marple, porém, lia nas entrelinhas. Cada silêncio revelava mais do que as palavras. A antiga cozinheira da casa, Edith Paget, ainda vivia na cidade, e Miss Marple farejava que a mulher poderia guardar segredos preciosos. Ao mesmo tempo, Walter Fane, o homem que Helen havia ido encontrar na Índia e depois rejeitado, também permanecia por ali, solteiro, discreto e respeitado. Miss Marple estava decidida a se aproximar dele, não apenas por cortesia, mas porque suspeitava que os homens da vida de Helen guardavam a chave para entender o enigma central. Quem a amava a ponto de matá-la, ou talvez a ponto de culpar alguém por sua morte? Enquanto isso, Giles e Gwenda reuniam-se com Miss Marple em uma confeitaria, trazendo consigo o diário sombrio de Kelvin Halliday. As palavras escritas pelo pai de Gwenda ainda ecoavam com desespero e confusão. A senhorinha leu cada linha em silêncio, sua expressão endurecendo a cada página. Ao fim, embora compreendesse o apelo de encerrar a investigação ali, compreendia ainda mais o peso de não fazê-lo. Havia algo oculto, algo que pedia para ser desenterrado, não por curiosidade, mas porque um mal antigo ainda poderia respirar entre as frestas do tempo.
Giles, tentando ordenar os eventos, levantou duas hipóteses. Ou Helen havia sobrevivido ao ataque e desaparecido voluntariamente, ou algo muito mais sinistro havia acontecido. O sumiço total de uma mulher tão marcante era, por si só, profundamente suspeito. Se ela estivesse viva, por que nunca mais procurou o irmão, a filha, o mundo que conhecia? A alternativa que surgia era mais perturbadora. Alguém, o fator X, havia arquitetado todo o cenário para fazer Kelvin acreditar que era um assassino. Alguém obcecado por Helen, capaz de matá-la e, pior, de plantar a culpa nos ombros de um homem frágil e atormentado. Miss Marple, com sua intuição infalível, acreditava que o assassino podia muito bem ter sido um dos homens do passado de Helen, um jovem rejeitado, um amante casado, alguém cuja mente já pendia para o abismo, e, com calma, reconstruía a trilha da jovem mulher. O noivado com Walter Fane, a mudança repentina de planos na Índia, o possível romance com um homem comprometido e, por fim, o casamento com Kelvin, um casamento que talvez fosse mais consolo do que paixão. Enquanto isso, no outro lado da cidade, o tempo começava a cobrar sua dívida. Em uma cozinha modesta, Lily Kimball lia um jornal velho com olhos arregalados. Um anúncio chamava os que tivessem informações sobre Helen Kennedy a se manifestarem. Ela conhecia aquele nome. Servira na casa. Sabia das roupas que não faziam sentido, das malas que pareciam preparadas apenas para simular uma fuga. Lembrava-se do alvoroço naquela noite, da enfermeira suíça assustada, do patrão trancado, do doutor presente, e da sensação que nunca a abandonara. Algo terrível acontecera ali. Miss Marple, Gwenda, Giles e agora Lily Kimball. As peças estavam se movendo lentamente em direção ao coração de um crime adormecido, um crime que, ainda que soterrado pelo tempo, pulsava sob a superfície, aguardando o momento de ser revelado. Gwenda, determinada a seguir sua intuição até o fim, foi pessoalmente ao escritório de Walter Fane, o homem que, no passado, estivera noivo de Helen Kennedy. A impressão que teve foi imediata. Um homem pálido, cauteloso, cuja presença se dissolvia no ambiente como poeira entre livros antigos. A sala onde trabalhava parecia uma cápsula do tempo, repleta de móveis vitorianos, arquivos envelhecidos e um ar de conservadorismo rígido. Fane, agora um respeitado advogado de meia-idade, recebeu Gwenda com cordialidade, mas sem calor. Ao falar de Helen, sua voz permaneceu neutra, sem nostalgia ou dor, como se os sentimentos tivessem sido cuidadosamente sepultados com o passar dos anos. Disse que sim, fora noivo dela, mas que ela havia rompido o compromisso ainda na viagem de volta da Índia, onde conhecera o pai de Gwenda. A conversa seguiu civilizada, mas fria. Ao sair, Gwenda foi tomada por uma sensação inquietante. Fane era, talvez, o tipo de homem que passaria despercebido, até mesmo em uma multidão, ou o tipo que poderia esconder uma sombra profunda atrás de uma fachada banal. Logo após, Giles e Gwenda foram ao encontro de Edith Padet, antiga cozinheira da casa onde tudo começou. Recebida com entusiasmo caloroso e nostálgico, Gwenda ouviu relatos de sua infância com um misto de emoção e estranheza. Eram memórias que não possuía, mas que agora ganhavam vida na boca da mulher que a viu crescer. Conforme a conversa evoluía, os fragmentos do passado começavam a se recompor. Edith recordava com carinho de Helen, a jovem esposa encantadora e carinhosa com a enteada. Mas, por trás das lembranças afetuosas, surgiam as sombras de um mistério ainda não dissipado. Helen estava inquieta, aflita, como se temesse algo, ou alguém. Edith falava com cuidado, mas não pôde deixar de mencionar os boatos da época. Um casal hospedado no Hotel Royal Clarence, amigos de Helen, talvez um deles fosse o homem por quem ela abandonara tudo. As datas de sua partida e a deles coincidiram de forma suspeita. Mais surpreendente ainda foi a revelação de que Helen
Pretendia se mudar para Norfolk, algo que mantinha em segredo. Seria uma fuga premeditada? Ou uma tentativa desesperada de escapar de alguém que a perseguia? Mas o momento mais impactante surgiu quando Edith compartilhou as memórias de Lily, a empregada jovem e observadora. Lily, naquela noite fatídica, percebeu algo estranho. Helen partira, sim, mas as roupas levadas não faziam sentido. Era como se alguém tivesse simulado uma viagem. O vestido certo, mas o sutiã errado. Os sapatos dourados sem o vestido que os acompanhava. Lily, assustada, convenceu-se de que Helen jamais saíra viva daquela casa. E então veio a lembrança crucial. Um dia, ouvira Helen dizer com voz trêmula que estava com medo. Medo de alguém. Mas quem? Edith, hesitante, lembrou-se de um detalhe vital. Naquele dia, após uma discussão entre Helen e um homem no salão, olhou pela janela e viu o verdadeiro marido descendo a rua com seus tacos de golfe. Ele não estava em casa. Então, quem era o homem com quem Helen discutia? Quem era o rosto por trás do medo? Com essa revelação, a dúvida se cristalizou. Talvez o verdadeiro assassino nunca tivesse sido Calvin Halliday. Talvez, como sempre suspeitara Miss Marple, o verdadeiro culpado fosse alguém que agira nas sombras, alguém que desaparecera, mas cujo rastro ainda ardia sob as cinzas do tempo. Na busca por respostas, Giles encontrou o que procurava entre as páginas amareladas do antigo livro de registros do Hotel Royal Clarence. Com charme e uma história bem contada, conquistou a confiança da senhora da recepção e obteve a informação crucial. Em um verão distante, um casal, Major e Mrs. Erskine, vindos de Northumberland, estivera hospedado ali exatamente na época da misteriosa partida de Helen Halliday. Era a peça que faltava. O nome correspondia ao que Edith Padet lembrava vagamente, e agora, com o endereço em mãos, os Reeds decidiram seguir para o norte. Uma nova estrada se abria, conduzindo-os talvez ao epicentro da verdade. Ao mesmo tempo, a figura de Lily Abbott, a criada astuta de Helen, ressurgia como uma presença indispensável. Gwenda, em um lampejo de memória infantil, lembrava-se dela e de um gato chamado Thomas, com laços no pescoço. Era um fio frágil, mas ainda possível de ser puxado. Se encontrassem Lily, talvez revelações enterradas no tempo viessem à tona. Assim, decidiram anunciar, procurar, arriscar e, enquanto esperavam por respostas, prepararam-se para visitar os Erskine, agora possível elo perdido de uma corrente prestes a se completar. Enquanto isso, Miss Marple, com sua paciência astuta, explorava outro ângulo da trama. Aceitou um convite para tomar chá com a imponente Mrs. Fane, mãe de Walter, o homem que fora noivo de Helen antes de tudo desmoronar. A casa era rígida, organizada sob a égide de uma matriarca que se orgulhava de seus princípios e de seu filho caçula. Walter, dizia ela, sempre fora frágil, devotado, caseiro, um rapaz que lia para a mãe à noite e jamais se casara, decepcionado, talvez, com as mulheres modernas. Miss Marple ouviu com atenção as memórias da anfitriã, ficou sabendo do breve noivado de Walter com Helen Kennedy e de como, após ser rejeitado por ela, ele decidira ir para a Índia tentar a vida como plantador de chá. Mas Helen mudara de ideia. Na viagem para encontrá-lo, envolveu-se com um homem casado e, ao desembarcar, rompeu o compromisso. Walter voltou à Inglaterra meses depois, e como se nada tivesse acontecido, passou a frequentar a casa onde Helen vivia com seu novo marido, Calvin Halliday. Havia algo de perturbador na forma como Walter fingia serenidade. Quando criança, uma explosão de raiva quase fez com que matasse o irmão por um brinquedo destruído. Miss Marple notou esse detalhe com o cuidado de quem já viu muita coisa escondida atrás de rostos calmos. Seria aquele o tipo de homem que acumula silêncio até o ponto de ruptura? A conversa revelou ainda mais.
Helen era vista pela sociedade como volúvel, inconstante, mas atraente. Envolvera-se com vários homens, entre eles um ambicioso rapaz chamado Affleck, hoje dono de uma frota de ônibus. Todos pareciam ter passado por ela como centelhas atraídas por algo que não conseguiam possuir inteiramente. E então, como fumaça, ela desaparecera. Mrs. Fane declarou com frieza que fora melhor assim. Boa gente não se mistura com mulheres assim, dizia. Mas o ressentimento, ainda que velado, transparecia. No fim do chá, Walter Fane apareceu. Cordial, gentil, sem sal. Exatamente como descrito, um homem apagado, sorridente que carregava o peso da normalidade como uma couraça. Miss Marple o observou com olhos de quem percebe mais do que permite transparecer. Ali estava ele, o filho dedicado, o eterno bom rapaz. Mas ela não se deixou enganar. Por trás do semblante dócil, talvez houvesse outra coisa. Algo que só revelaria sua verdadeira natureza quando empurrado ao limite. Afinal, até os mais silenciosos podem guardar os segredos mais escuros. O casarão Kinelan Manor surgia imponente e solitário entre as colinas do norte. Ao se aproximarem por uma estrada sinuosa ladeada por arbustos cerrados, Gwenda e Giles carregavam consigo mais do que um pretexto para uma visita social. Richard Erskine, o dono da casa, revelou-se um homem discreto, de fala suave e gestos contidos, mas com uma presença que não se deixava ignorar. Não era bonito como Walter Fane, mas tinha um magnetismo sereno que atraía de forma quase imperceptível. Gwenda, sentada em frente a ele, compreendeu de imediato por que Helen Kennedy, tantos anos atrás, poderia ter se apaixonado por aquele homem. Porém, ao olhar para a esposa dele, Janet sentiu um calafrio. Alta, ríspida, de olhar vigilante e temperamento dominador, ela parecia ser movida por ciúmes e amargura. Durante o chá, falaram de trivialidades. Mas bastou Gwenda mencionar o nome da antiga casa de seus pais, St. Catherine's, em Dilmouth, para que uma mudança sutil, mas significativa, tomasse conta do ambiente. O rosto de Erskine se contraiu. A xícara de Janet tremeu ao ser pousada no pires. Algo havia sido reaceso. Mais tarde, em uma manobra cuidadosamente arquitetada, Gwenda voltou à propriedade sozinha com a desculpa de ter perdido um anel. E ali, no jardim, com a esposa fora, ela confrontou Erskine com o que suspeitava. Que ele e Helen haviam se amado. Com pesar e sinceridade, ele confirmou. Contou como haviam se conhecido a bordo de um navio rumo à Índia, ambos presos a compromissos que não desejavam, e como se apaixonaram intensamente, mas sem futuro. Anos depois, por ironia do destino, os Erskine escolheram Dilmouth para passar férias, sem que Janet soubesse do passado. Richard reencontrou Helen. Nada aconteceu, apenas um último adeus em uma noite de verão no jardim de St. Catherine's. Ele jurava não ter tido nenhum contato com ela desde então. E, para sua surpresa, descobriu agora que ela nunca mais fora vista. As palavras que ouviu de Helen naquela noite ecoaram em sua memória. Havia medo. Ela temia alguém. Seria dele? Ele acreditava que não. Para ele, talvez Helen tivesse fugido por receio de que o antigo amor ressurgisse e arruinasse tudo. Mas nada disso explicava seu desaparecimento completo. Nada explicava o silêncio de décadas. Quando Janet voltou, a fachada de cordialidade se impôs novamente, mas Gwenda escutou um fragmento sombrio da intimidade do casal. Janet gritava, acusando o marido de traição, de encontros secretos, de nunca tê-la amado. E evocava o passado com Helen, chamando-a de aquela mulher de Dilmouth. As palavras eram carregadas de rancor e delírio. Gwenda, encolhida entre arbustos, ouviu tudo. Ali, compreendeu o peso de uma convivência corroída pelo ciúme e viu que Richard, por mais que tivesse sido um apaixonado, não podia ser o homem que assassinara Helen. Enquanto isso, Miss Marple, em sua habitual calma ocupação de jardinagem,
recebia uma visita inesperada. Dr. Kennedy. O médico, visivelmente mais velho e abatido, viera saber do paradeiro dos Reeds e, ao reconhecer em Miss Marple uma aliada dos jovens, deixou escapar suas inquietações. Ao entregar 2 amostras de caligrafia, uma carta e uma lista de compras escrita por Helen, confessou que, após tantos anos, já não tinha certeza de nada. Aquela convicção do passado de que a irmã havia simplesmente fugido começava a ruir sob o peso do silêncio e da ausência de qualquer notícia. Mais do que isso, Kennedy revelava sua dor. Helen era sim uma mulher volúvel, sempre envolvida com algum homem, mas ele a amava. E se a versão verdadeira fosse mais sombria? E se Calvin Halliday realmente tivesse a matado e criado uma farsa? O médico temia mais que a insanidade. Temia o crime premeditado. Um pai assassino seria um fardo mais cruel para Gwenda do que um pai paranoico. Ao final, Miss Marple lançou uma última pergunta certeira. Haveria alguém de quem Helen tivesse medo? Kennedy negou surpreso. Mas ela insistiu, mencionando Jack Affleck, o jovem problemático por quem Helen se envolvera na juventude. Kennedy desdenhou. Não era alguém do nível da família, garantiu. Mas mesmo ele parecia perturbado por tantas memórias mal enterradas. Miss Marple, então, retornou ao seu embate silencioso com a erva daninha do jardim. Como a verdade, invisível sob a superfície, mas sempre presente, prestes a emergir. No modesto lar dos Kimball, a aparente calmaria do chá da tarde foi interrompida por uma inquietação que crescia no coração de Lily. A notícia de um anúncio em busca da antiga criada da casa St. Catherine's despertara memórias adormecidas e especulações há muito engavetadas. Enquanto seu marido, Jim, preferia enterrar o passado, ela remoía lembranças e suspeitas. Estaria ali, naquele reencontro com o que fora esquecido, a chave para uma recompensa? Um alívio para a consciência? Ou o risco de despertar perigos ainda vivos? Jim Kimball, homem de poucas palavras, ergueu-se do assento com a gravidade de quem impunha a única decisão possível: esquecer. Deixar o passado como estava. Mas Lily, com sua mente agitada e ambições modestas, via no passado a chance de um futuro mais cômodo. Com esforço, pôs-se a escrever uma carta para o Dr. Kennedy. Algo lhe dizia que era hora de contar o que nunca revelara. O que Leonie, a enfermeira suíça, vira naquela noite e o carro estranho que surgira no escuro. Enquanto isso, em Dilmouth, Giles e Gwenda retornavam de sua viagem ao norte com os pensamentos ainda ocupados pelo enigma de Helen, e logo pela manhã, como um sopro de energia pontual, Miss Marple surgia na casa com uma novidade. Contratara um novo jardineiro apenas por um dia para dar conta da desordem no jardim. Mas, sob esse gesto aparentemente trivial, havia uma intenção mais profunda. O velho Manning, curvado pelo tempo e de olhar astuto, havia trabalhado no passado para o próprio Dr. Kennedy. Com a naturalidade de quem puxa conversa sobre rosas e cebeiras, Giles foi colhendo fragmentos de memórias que o jardineiro guardava como sementes em solo fértil. Manning lembrava de Helen como uma jovem viva, cheia de encanto, cortejada por muitos, especialmente por Walter Fane, que, segundo ele, era completamente ignorado por ela. E lembrava também de Jack Affleck, um rapaz esperto demais para o próprio bem, afastado após se envolver em problemas no escritório de Fane. No meio das histórias de canteiros de begônias e redes de tênis, surgiu um detalhe perturbador. Alguém, certa noite, destruíra a quadra de tênis recém-reformada, um ato de pura maldade, talvez vingança. Para Manning, era só uma travessura, mas Miss Marple ouviu com atenção inquieta. Depois, outro detalhe emergiu. Helen sofrera uma queda misteriosa sobre um raspador de metal deixado de forma incomum no caminho. Ferira o pé e nunca mais recuperou-se por completo. Acidente ou armadilha?
Ao voltarem para junto de Miss Marple, Giles e Gwenda contaram tudo o que haviam descoberto com os Erskine. A velha senhora ouviu em silêncio, pensativa. Depois, murmurou palavras que pareciam um julgamento silencioso sobre a trágica relação entre o casal que visitaram. Janet, corroída pelo ciúme, e Richard, arrastando uma vida de renúncias. Ela via mais fundo. Não se tratava apenas de culpa ou suspeita, mas de uma dor compartilhada e mal resolvida, aquela ferida que o amor não correspondido deixa aberta. Ainda assim, Gwenda estava convicta de que nem Walter Fane nem Richard Erskine eram os culpados. Miss Marple, cautelosa, lembrava que até mesmo as pessoas mais improváveis podiam cometer atos impensáveis e que, acima de tudo, era preciso estar no lugar certo, na hora certa, para que o crime acontecesse. E esses dois homens estiveram. Mas agora, a atenção voltava-se para outro nome. Jack Affleck. Proprietário das chamativas Daffodil Coaches, seu paradeiro deveria ser fácil de encontrar. Era o próximo passo. Porém, como advertiu Miss Marple com uma ênfase discreta, seria preciso ter cuidado. Jack era esperto, muito esperto, e no jogo do passado, esperteza demais costumava esconder algo sombrio. O encontro foi cordial, com tons de civilidade e negócios, mas por trás da cortesia pulsava a tensão de verdades ocultas. Jack, rechonchudo e sorridente, parecia o retrato da jovialidade bem-sucedida. Contudo, à medida que as perguntas se afunilavam em torno de Helen, seu tom oscilava entre o desprezo e o cuidado. Ele admitia, com certo orgulho ferido, ter sido próximo dela. Uma relação juvenil, segundo ele, sem seriedade ou profundidade. Mas havia algo não dito. Uma hesitação mal disfarçada em seus olhos, especialmente ao recordar a época em que perdeu o emprego no escritório de Walter Fane. Fui armado, disse com rancor velado, sem nomear diretamente seu suposto algoz. A amargura do passado ainda latejava sob a máscara do sucesso. Gwenda, perspicaz, percebeu a tensão escondida. Algo em seu relato soava estranho, incongruente com a leveza com que descrevia sua relação com Helen. E foi num detalhe aparentemente trivial que a memória despertou. A lembrança do homem misterioso do carro vistoso, citado por Lily Kimball. A descrição do veículo luxuoso amarelo cheio de cromados, agora estacionado diante deles, encaixava-se perfeitamente em Jack Affleck. Ele estava em Dillmouth na época. Ele tinha um carro chamativo e ele, de fato, visitara Helen. Estaria ele mais envolvido do que admitia? Mas o suspense, já denso, tornou-se tragédia. Uma carta de Lily Kimball chegara às mãos do Dr. Kennedy. Simples, escrita com grafia incerta, mas reveladora. Lily deixava claro, ela não acreditava que Helen tivesse realmente ido embora naquela noite. Algo na escolha das roupas, no carro que vira pela janela, lhe dizia que a partida fora encenada. E agora, tantos anos depois, ela estava disposta a falar. Mas queria segurança. Não desejava envolvimento com a polícia. Esperava apenas orientação e talvez uma recompensa. O plano foi armado. Ela se encontraria com Kennedy em sua casa, com Giles e Gwenda escondidos no cômodo ao lado. Tudo estava pronto e a expectativa pairava no ar. Mas Lily nunca chegou. A descoberta de sua morte foi um golpe. Encontrada estrangulada em uma área isolada perto da trilha que levava à casa de Kennedy, Lily havia saído do trem antes da estação combinada, aparentemente para encontrar alguém antes do médico. Esse alguém a aguardava nas sombras de um bosque. A conversa curta, o silêncio mortal e a promessa de verdade foi enterrada ali, sob as folhas e o silêncio da floresta. A revelação do crime lançou todos numa espiral de horror. Lily havia falado demais, ou quase o suficiente para assinar sua sentença. O assassinato confirmava que havia algo podre oculto no passado.
Alguém entre os vivos sabia a verdade sobre Helen. Alguém com medo de que Lily expusesse um segredo guardado por quase 2 décadas. Gwenda, perplexa, recusava-se a acreditar que aquilo era uma coincidência. Jackie Affleck, Walter Fane, Richard Erskine. Todos estavam no lugar certo, no tempo certo. Todos tinham passado por Dilmouth naquela época. Mas quem entre eles seria capaz de matar? Miss Marple, com sua calma quase profética, apenas observava. Quando soube que a análise caligráfica confirmava a autenticidade das cartas de Helen, sua reação foi sutil. Em vez de alívio, trouxe uma advertência. Parece que alguém não foi tão esperto quanto achava. Se as cartas eram verdadeiras, por que foram tão cuidadosamente preservadas? Talvez porque fossem essenciais para sustentar uma mentira mais profunda, ou encobrir um crime. No final da tarde, no escritório da polícia, Dr. Kennedy, Giles e Gwenda tentaram reconstruir a história diante do inspetor Lest. O que começou como uma investigação amadora tornava-se agora um caso de assassinato ativo, com pistas escassas, memórias dispersas e uma certeza terrível. Lily sabia demais, e por isso foi silenciada. O horror pairava sobre Hillside com uma densidade quase palpável. A morte de Lily Kimball não deixava mais espaço para dúvidas. O passado que Gwenda e Giles tentavam desvendar não era feito apenas de memórias mal interpretadas. Havia sangue, havia assassinato, e o assassino ainda vivia. Gwenda, tomada por um terror silencioso, via agora com clareza que tudo aquilo que parecia ter acontecido há 18 anos, talvez um mal-entendido, talvez um colapso nervoso de seu pai, fora, na verdade, um crime brutal cuidadosamente encoberto. O peso dessa descoberta a esmagava, como se o véu que cobria as sombras da casa tivesse finalmente caído, revelando um abismo. Miss Marple, com sua voz calma e lúcida, guiava-os entre as névoas da dúvida e da emoção. Com precisão cirúrgica, ela apontava. O corpo de Helen provavelmente não estava no porão, mas enterrado discretamente sob a terra do jardim, perto do terraço, onde outrora existira uma escada agora deslocada. Aquela mudança estranha, aparentemente banal, tornava-se agora uma peça-chave, e a lembrança de Lily sobre algo que a criada suíça Leonie teria visto da janela do quarto confirmava essa suposição. Um corpo fora enterrado naquela noite, e alguém fora visto fazendo isso. À medida que se aproximavam da verdade, as peças começavam a se encaixar. Um a um, os 3 suspeitos. Richard Erskine, Walter Fane e Jackie Affleck eram reexaminados sob a lente fria da lógica e do instinto. Todos tinham motivos, todos tinham estado presentes. Erskine havia reencontrado Helen pouco antes de sua morte. Fane fora humilhado 2 vezes pela recusa dela. Affleck, rejeitado e despedido, jamais superara a frustração. Um deles havia matado. Mas qual? As suposições se acumulavam com atenção. As cartas escritas por Helen após seu desaparecimento, autênticas, sim, mas talvez redigidas sob manipulação, sugeriam que ela havia planejado fugir com alguém. Mas algo mudara. Talvez ela decidira voltar atrás. E por isso fora morta. O clima de suspeita ganhava novo fôlego com os telefonemas misteriosos do dia anterior. Alguém fingira ser Giles e convocara tanto Fane quanto Affleck a Hillside, numa tentativa evidente de criar confusão, talvez até de desviar suspeitas. Um joguete mortal estava sendo armado, e a visita a Affleck e o depoimento de Fane, ambos negando o chamado, confirmavam. Um dos 2 estava mentindo. Quando finalmente se comprovou, com a ajuda da polícia, que Richard Erskine estava em casa no norte, fora de qualquer possibilidade, restaram apenas 2 nomes sobre a mesa: Walter Fane e Jackie Affleck. Gwenda os via com olhos diferentes agora. Fane, o advogado calado, sombrio como uma casa, com as janelas fechadas,
talvez fervendo por dentro. Affleck, o expansivo e vulgar, com seu carro vistoso e sua mulher silenciosa e amedrontada, ocultando algo sob sua afabilidade gritante. Ambos haviam estado na casa no dia da morte de Lily. Na manhã seguinte, a casa foi invadida pela polícia. Inspeções, investigações e, por fim, a escavação. Lá estavam os degraus mudados, o canto isolado do jardim, o local que Miss Marple indicara com tanta certeza. E então os homens com paz, suando sob o sol cinzento, encontraram ossos. Era Helen. A casa agora era oficialmente uma cena de crime. O passado adormecido havia despertado com força total. E então, como se o destino conspirasse para encerrar o jogo de vez, o monstro mostrou sua face. Sozinha em casa, enquanto lavava a louça com luvas de borracha, Gwenda via suas ideias girarem descontroladamente. A dúvida a corroía. Fane? Affleck? Mas algo relampejou na mente. Uma voz no telefone. Poderia não ter sido um homem? Poderia a esposa de Erskine, com sua voz grave e atitudes dominadoras, estar por trás daquilo? Não. Erskine estava fora. Ela se acalmou. Estava sozinha. Giles havia saído com os investigadores. A casa estava em silêncio. Então a porta se abriu, e era o Dr. Kennedy. Ele subiu as escadas, parecia o mesmo de sempre, mas havia algo nos olhos dele, algo que não combinava com a gentileza habitual, e Gwenda entendeu. Subitamente, a memória veio como um soco. O rosto, a voz, as mãos. A visão que tivera anos atrás, na infância, revivia-se ali diante dela. A face de Kennedy transformava-se, olhos insanos fixos nela, mãos se erguendo, não havia mais dúvida. Era ele, o assassino de Helen, o assassino de Lily, e agora viria matá-la. O terror a paralisou, ela recuou, a garganta incapaz de gritar. Ele avançava, calmo e decidido, falando com amargura sobre Helen, sobre a dor, sobre a lembrança que Gwenda despertara. A loucura em sua voz era clara, nada mais restava do médico respeitável, apenas um assassino, tomado por uma obsessão antiga e letal. E então, quando a tragédia parecia inevitável, um jato de água o atingiu no rosto. Miss Marple, com a mangueira de jardim nas mãos, surgia como uma deusa inesperada, fria e serena. Havia chegado a tempo, salvara a vida de Gwenda. Dr. Kennedy era o assassino, e toda a verdade, há muito enterrada sob as mentiras, a vergonha e o silêncio, vinha à tona. O sol banhava suavemente o terraço do Imperial Hotel, em Torquay, onde Gwenda, Giles e Miss Marple se reuniam para finalmente respirar depois de semanas sombrias. A brisa do mar parecia levar embora os últimos vestígios do terror vivido em Hillside, mas dentro deles, as perguntas e os ecos da tragédia ainda reverberavam. Gwenda, agora mais serena, ousava questionar. Será que Miss Marple sempre soube? A resposta, como tudo o que vinha da idosa detetive, era delicada e reveladora. Ela não tinha provas concretas, apenas uma sucessão de pequenas indicações. O crime, como um mosaico feito de peças minúsculas e aparentemente banais, fora se formando até revelar o rosto do assassino. O próprio Dr. Kennedy, irmão da vítima, médico respeitado e figura acima de qualquer suspeita. Desde o início ele estivera no lugar certo e na hora exata. Quando Kelvin Halliday, marido de Helen, o procurou naquela fatídica noite, Kennedy acabara de sair do hospital, que por acaso ficava ao lado da casa. Estava ali. E tantas outras pequenas coisas, lembradas com acuidade por Miss Marple, apontavam para ele. Helen, descrita por tantos como uma jovem maníaca por homens, não passava de uma garota comum, alegre e saudável, que queria viver, amar, brincar de tênis, ir a bailes. A imagem distorcida que se formara dela viera, na verdade, do próprio Kennedy, que lentamente a enclausurara sob sua autoridade fraterna. Impedida de viver,
Helen buscara caminhos de fuga. Primeiro, o casamento com Walter Fane, depois, o encontro com Richard Erskine, por quem realmente se apaixonara. Por fim, a inesperada proposta de vida ao lado do viúvo Kelvin Halliday, pai de Gwenda. Em todas essas escolhas, ela apenas tentava escapar da prisão invisível de seu irmão. Aos poucos percebeu a verdadeira natureza de Kennedy. Talvez não compreendesse sua loucura, mas sentia o perigo. Foi com ele que Helen conversava na noite em que foi ouvida dizendo ter medo, palavras que Lily Kimball relembraria depois. Helen tentava fugir mais uma vez. Planejara, em segredo, mudar-se com Kelvin para Norfolk, talvez sua última tentativa de liberdade. Mas Kennedy não permitiria. A ameaça de perdê-la levou-o ao limite da razão. Saiu do hospital, atravessou o jardim vizinho e, munido de luvas cirúrgicas, cometeu o crime. Estrangulou Helen no saguão da casa e convenceu Kelvin de que ele próprio, em delírio, havia matado a esposa. Depois, o internou e manteve o segredo por 18 anos. O mal não parou por aí. Quando Lily Kimball começou a recordar e suspeitar, Kennedy agiu de novo. Enganou-a com uma carta, marcou um encontro e a matou num bosque próximo. Depois, trocou a carta para esconder a verdade. O disfarce de afeto que Kennedy mantinha, suas conversas gentis, sua fachada de médico bondoso, tudo era apenas a máscara de um homem obcecado e perigoso. Agora, à distância segura do hotel, com a brisa do mar renovando os ânimos, as palavras de Miss Marple ecoavam com clareza cristalina. Kennedy não havia apenas matado Ellen, ele destruíra sua juventude, sua esperança, sua liberdade, e, durante quase 2 décadas, mantera viva uma mentira que condenara outro homem à loucura. Tudo com frieza, tudo com método. Mesmo suas tentativas de desviar a culpa, como os telefonemas anônimos feitos a Affleck e Fane para levá-los à casa e envolvê-los na trama, foram cuidadosamente arquitetadas. Kennedy nunca contava com o acaso. Mas o que ele não previu foi a tenacidade de uma jovem mulher, um marido leal e uma senhora idosa de olhos atentos que se recusavam a aceitar a primeira versão da história. Helen, a jovem que morrera cedo demais, finalmente descansava. Gwenda, tocando a borda da xícara à sua frente, sussurrou a memória dela com carinho e luto. A casa, Hillside, antes envolta em sombras e silêncio, agora estava em paz. Como se o espírito de Helen, enfim liberto, tivesse deixado para trás o último vestígio de escuridão. A verdade fora desenterrada. O crime adormecido, enfim, acordara. Agora, para ser encerrado para sempre. Se você gostou desse resumo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos que amam suspense e mistério. E claro, seja um mestre do suspense. Seu apoio nos ajuda a manter esse projeto vivo e a crescer ainda mais. E antes de me despedir, quero deixar uma dedicatória especial para a Raquel, que essa história tenha trazido um pouco de leveza ao seu dia. Obrigado pelo carinho e por caminhar sempre com a gente. Que cada mistério desvendado seja também um sopro de força, como um abraço apertado. Obrigado a todos pela companhia até aqui. Eu sou o Theo e nos vemos no próximo mistério.